Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo ao canal. E vídeo de hoje, pessoal, primeiro vídeo aí de 2023, tá? E eu já quero de antemão, né, falar com vocês que esse ano eu estou disposto a trazer mais conteúdo, né, do que eu já tinha feito até então, né? Tô desde 2019 aqui no YouTube e focar muito agora na parte gráfica, né? Tentar ajudar o máximo de pessoas, passar muito sobre gráficos, sobre leitura de preço, né? Que é isso que a maioria das pessoas carecem hoje no mercado. As pessoas não têm conhecimento técnico, né? Às vezes elas estão perdidas, elas acham, né, que conhecem o preço e não conseguem ter resultado e às vezes não entendem por quê, né, mas é porque carece de técnica, né? Então eu vou focar muito esse ano, então todo vídeo que eu soltar aqui eu vou tentar focar ali em algum conceito técnico. Eu já fazia isso, né? Quem me acompanha aqui sabe, mas eu quero ser mais específico agora em gráfico, né? Mostrando os movimentos. É, Vou utilizar também determinados dias aí de pregão que eu gravar, né, nesse dia, explicar a leitura do preço, a movimentação, tudo isso para agregar para vocês. Mas em troca disso, eu vou pedir, como sempre, o like de vocês, isso ajuda muito, né? Ajudar o canal a romper, pessoal, porque o canal ele veio numa crescente e depois ele começou a declinar. Então eu quero voltar a crescer esse canal, porque eu sei que o conteúdo que eu entrego aqui é conteúdo muitas vezes de curso pago, né? Que as pessoas pagam aí para poder aprender e às vezes nem agrega muita coisa, né? E eu recebo muito feedback positivo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, verifica se você não é inscrito. Porque às vezes você pode perder vídeo, vai ser vídeo interessante, né? Que pode agregar aí na sua técnica, na sua leitura. Me segue no Instagram, o link tá aí na descrição, você vai poder me acompanhar de perto. Muitas vezes eu posto minhas operações lá, né? Trades que eu estou posicionado, mostro o trade rolando, fluindo, né? Ou dando alvo, ou dando stop, né? Então tem essa interação comigo, né? E se 2023 você quer fazer diferente, né? Você quer realmente vencer nesse mercado, né? Eu estou aqui, eu posso te ajudar. Né? Tem meu treinamento, onde eu foco 100% em técnica, né? A gente é bem focado ali em leitura, contexto. Então, vai ser um ano aí de mudança, tá? Se você quiser a mudança, pode ter certeza que você vai finalizar 2023 de uma forma totalmente diferente, né? E hoje eu já quero começar a falar com vocês, né, sobre o price action de uma maneira simplificada que eu utilizo desde 2019. Muitos aqui que me acompanham já sabem, né, ali um pouco da simplicidade e eu quero novamente reforçar, mostrar os movimentos no gráfico para que vocês comecem a visualizar o gráfico de uma maneira diferente. Porque muitas pessoas enxergam, né, o mercado como um bicho de sete cabeças. E talvez seja para algumas pessoas porque elas percorrem caminhos errados, né? Eu costumo falar, às vezes, que vários caminhos podem levar, né, no mesmo destino. Só que às vezes existem caminhos muito mais difíceis, né? Caminhos, às vezes, onde você tem uma chance muito maior de se perder, de se desviar. E existem caminhos onde eles são mais encurtados, né? São mais fáceis de você chegar ao seu destino. E eu percebi isso com o tempo, né? Eu consegui enxergar que o price action de uma maneira simples foi o que encurtou, né, caminho para mim e foi o que me mostrou mais resultado, aonde eu ainda não havia tido. E eu comecei, né, a focar, a investir nesse lado, né, e fui desenvolvendo ali cada vez mais uma leitura que eu considero ela simples, mas ela é efetiva, né? E no que é baseada a minha leitura, pessoal? A minha leitura, eu não criei nada, né? Eu simplesmente baseio a minha leitura no preço, né? No que a gente conhece aí pelo price action. E o price action, de certa forma, ele digamos assim, uma ramificação da análise técnica, né? Só que a análise técnica a gente tem o uso de indicadores, né? De médias móveis, de estocásticos, enfim, tem diversos indicadores e muitas vezes a análise técnica ela busca confirmação nisso. O price action, o que que é? É a gente buscar entender o preço através de simplesmente os seus movimentos, né? O que ele está fazendo e através desses movimentos a gente buscar as nossas operações. Então, a minha leitura ela é muito focada em estruturas de preço. E nós temos basicamente três estruturas de preço. Nós temos uma estrutura altista,
nós temos uma estrutura baixista e nós temos uma estrutura de consolidação. E o ponto mais importante aqui, e é o que eu vejo que vocês pecam muito, é conseguir identificar qual é a estrutura que o preço está trabalhando. Por que que isso é muito importante? Porque a partir do momento que eu identifico a estrutura que o preço está trabalhando, eu foco em tentar operar favorável a ela. E muitas vezes eu evito determinados tipos de trades que às vezes nem existem naquele padrão ali de estrutura. Por exemplo, se eu consigo identificar uma estrutura de consolidação, eu já não vou mais operar ali no meio. Então eu já corto ali uma possibilidade de tomar stop desnecessário. Por exemplo, se a gente pega um mercado como esse aqui, ó, aqui eu tô com o gráfico do mini dólar, mas isso serve para qualquer ativo. Então, se eu consigo, por exemplo, logo pela abertura aqui, enxergar que o mercado está consolidado, e existem maneiras de fazer isso, inclusive eu já até gravei aula aqui no canal falando sobre isso, mas basicamente como que eu entendo que o mercado está consolidado? Quando ele não consegue romper nem máxima nem mínima. Então, por exemplo, eu vejo a abertura do primeiro candle aqui, ó, esse grande candle vendedor. E aí eu tenho dois pontos importantes, que seria a região de mínima e a região de máxima. Se eu começo a enxergar que o mercado ele não está conseguindo romper nem máxima nem mínima, isso é um grande indicativo de que ele pode estar dentro de um range consolidado. E a gente consegue ver claramente aqui, ó, quando o mercado joga para o topo, ó, nessa região, depois ele vem, joga para o fundo, depois ele vai, joga para o topo de novo. É possível a gente enxergar isso logo pela abertura. Né? Tem aula que eu falo aqui no canal sobre operar abertura. Mas o foco aqui é a partir do momento que eu identifico uma estrutura de consolidação, eu já não opero mais no meio, eu já não busco mais operações aqui nessa região intermediária. Por quê? Porque eu sei que o meio, dentro de uma consolidação, ele é cheio de ruído, é muito errática as movimentações. Então, por exemplo, eu já não vou mais buscar por pullbacks no meio, eu já não vou mais buscar por operações, seja de compra ou venda, ali naquela região intermediária. E aí a gente vê como é importante identificar a estrutura do preço primeiro. Porque se eu vejo que o mercado está consolidado, eu já não vou sequer arriscar ali abrir operação naquele meio. Então, eu já corto ali uma probabilidade de tomar um stop, né? Quando eu identifico, por exemplo, uma estrutura de alta, eu começo a ver que o mercado ele está rompendo topos, né? Fazendo topos cada vez mais altos. Isso aqui já me dá um norte referencial de para onde que o preço está indo. Tipo, o mercado está indo para cima. Então, eu tento buscar operações a favor deste movimento. Só que nem sempre será possível, tá? É importante a gente entender a estrutura, mas muitas vezes pode ser que a gente vá contra, né? Que seriam as quebras de estrutura. E eu vou voltar a falar sobre tudo isso aqui no canal, pessoal. Vou voltar a fazer aulas específicas, tá? Então eu quero fazer uma repaginada no canal aqui em 2023, fazer aulas específicas. Por mais que eu já, né, postei assim, ó, diversos conteúdos aí para trás, eu acho que tem quase 300 vídeos, ou já passou disso. Mas eu quero voltar a fazer isso, tá? Por quê? Porque eu quero passar para as pessoas um pouco da minha analogia, né? Para que elas comecem a enxergar o preço, ou pelo menos elas tentem começar a enxergar o preço de uma forma mais simples. Porque desde que o mercado day trade ele deu assim uma explosão, né, um boom ali no início da pandemia, surgiram muitas teorias, muitas pessoas ensinando coisas, estratégias, setups, né? Enfim, e a coisa ela ficou um pouco meio obscura, né? As pessoas pensavam, pô, mas é muito difícil, fulano fala desse jeito, ciclano daquela outra forma, mas o que eu quero passar para vocês é que é possível ter uma leitura simplificada e que funciona. Prova disso, pessoal, eu já estou assim, ó, sei lá, mais de 2 anos só ali no Instagram, né, compartilhando resultado, já mostrei resultado anual, né, compartilho resultado mensal, às vezes compartilhei minha curva de patrimônio mês passado ali, né, de como que eu fechei o mês de dezembro, então sendo sempre transparente, mostrando que não é meramente palavras, né, ditas, porque muitas pessoas fazem isso, né, elas compartilham conteúdo aqui no YouTube, mas elas mesmas não praticam aquilo, elas não colocam em prática. E eu compartilho muitas operações minhas ali no Instagram que estão 100% dentro do que eu falo, né? Então, por exemplo, quando eu identifico uma estrutura altista, qual que é o meu foco? É tentar trabalhar a favor dessa estrutura. Mas aí a gente precisa que aconteça, né, determinados tipos de padrões, né, as correções, os pullbacks,
que o preço busque pontos de interesse e tudo isso eu vou voltar a falar, tá, daqui para frente. Então por isso que eu tô falando, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque todos os vídeos eu vou focar muito em conteúdo. Então eu entendi que a estrutura é altista, por exemplo, eu não vou caçar topo, que é um erro que muitas pessoas fazem. O preço está subindo, a pessoa quer vender, né? Ou o preço está caindo, a pessoa quer comprar. A não ser que o mercado comece a me mostrar uma falha na estrutura, que ele não consiga mais romper topos, por exemplo, ou que ele não consiga mais romper fundos. Então, assim, o foco mais importante aqui é entender o contexto o quanto antes, né? Principalmente na minha sala ao vivo, eu tenho uma sala ao vivo onde a gente acompanha o pregão todos os dias ali, de segunda a sexta-feira, e a coisa mais importante e o que a gente faz ali, ó, quase que de imediato, é tentar entender a estrutura do preço. Olha, o mercado hoje abriu numa estrutura de consolidação. Olha, o mercado hoje abriu numa estrutura de alta, numa estrutura de baixa. Porque isso já vai nortear as probabilidades de trade que a gente vai buscar. Tipo, se eu estou vendo que o mercado abriu num contexto de consolidação, eu já aborto qualquer trade no meio, eu já vou buscar operar extremo, vou aguardar o mercado chegar na máxima, vou aguardar o mercado chegar na mínima. Se eu enxergo o mercado, por exemplo, numa estrutura baixista, o que eu vou fazer? Eu já vou evitar naquele momento ali sair abrindo compra, né? Eu vou buscar por pullbacks, né? Por correções para tentar acompanhar o preço. Eu só vou buscar compra se o mercado eventualmente falhar uma estrutura. Então, o primeiro passo é identificar a estrutura. E a minha leitura, ela é 100% baseada em estrutura. É entender o que o preço está fazendo. Aqui é o gráfico do mini dólar, aqui é o gráfico do mini índice. Inclusive, até tem uma operação minha que eu realizei, eu até postei lá no meu Instagram, vou até usar ela como referência para vocês entenderem, né, o motivo dessa operação, e foi uma operação que me deu mais de 1.200 pontos, tá? Então foi um trade bem interessante. Por que eu fiz o trade? Porque eu entendi o contexto, porque eu entendi a estrutura do preço. Isso é o que eu estou querendo passar para vocês. Então percebam o seguinte, o mercado ele abre fazendo um movimento aqui, ó, de certa forma direcional. O candle 1 marca a máxima, o candle 2 rompe a sua máxima, então já nos dá para a gente uma ideia de que o preço possa tentar subir. Mas o candle 3, o que ele faz? Ele devolve esse rompimento. Aí eu já fico em mente, opa, isso aí pode ser o quê? Uma consolidação. Porque se o mercado tentou romper máxima, mas ele devolveu logo em seguida, fez uma espécie de falso rompimento, quer dizer que não tem tanta força compradora aí nesse momento. Então o que eu já fico mais atento? Eu tento vender na máxima, se o preço continuar batendo ali naquele patamar e não conseguir romper, ou se ele jogar na mínima, eu tento fazer uma compra ali. Eu vou avaliar se o mercado vai romper aquela região. Se ele não conseguir romper através da formação de candles que esteja acontecendo ali, eu busco compra. E a minha operação aqui foi 100% baseada nisso. Percebam então o que acontece. Novamente, ó, o mercado ele vem aqui agredir a região de máxima. Olha esse candle aqui, ó, o candle 5. E ele já começa a me mostrar pavio, sombra. Pavio, pessoal, sinaliza briga na região. E nesse caso aqui eu começo a ver o que? Os vendedores defendendo a região. E eu continuo aguardando. Candle 6. Outro candle que tenta injetar pressão compradora, mas ainda não consegue romper a máxima. Olha a máxima do dia nessa região. E aí até que enfim o candle 7 rompe. E aí a gente tem o mesmo contexto que a gente tinha no 2. Pô, beleza, rompeu, mas será que vai continuar? E o que ele faz? Ele frustra de novo, pessoal, mostrando pra gente que ele não está conseguindo ganhar máximas. E uma estrutura de alta, uma tendência de alta, ela só é caracterizada pelo preço estar rompendo topos. Então, se ele não está rompendo topo, tem algo errado. E aí eu continuo aguardando. Volto a ver o mercado mostrar pavio, mostrar rejeição. Mas até então não estava muito interessante, porque eu estava buscando por rejeição pavio superior para me mostrar interesse vendedor. E o candle que vem me mostrar isso é esse candle 11 aqui, novamente, ó, tentando agredir o topo. Olha como a coisa é muito simplificada. Muitas pessoas às vezes podem olhar e falar: ah, tá formando um ombro, cabeça, ombro, tá formando isso, aquilo, aquele padrão. Pessoal, é muito mais simples. Dá para simplificar muito mais, analisando simplesmente a estrutura. Pô, o mercado está falhando máxima. Se ele está falhando máxima, há uma grande chance do mercado cair. E foi exatamente aí que eu fiz o meu trade. O trade, pessoal, ele eventualmente aconteceria na ruptura do candle 11. Só que eu não estava olhando o gráfico nesse momento.
Quando eu cheguei no gráfico, o mercado ele estava mais ou menos ali no ponto dessa entrada, que seria na ruptura do 11. E foi aonde eu fiz o meu trade. Mas o trade mesmo, ele acontece aqui. Só que eu venho entrar no trade, ó, aqui, quando eu olho, né, o celular, eu estava acompanhando pelo celular, eu vi que ele estava ali no ponto de entrada, ele não tinha dado stop nem dado alvo ainda, então eu fiz o meu trade e posicionei o meu stop técnico aqui e simplesmente deixei o mercado rolar. Eu nem acompanhei muito essa operação, estava resolvendo um tanto de coisa. E aí o mercado vai lá, ele tenta me estopar de novo, mas lembre-se, pessoal, o mercado ele anda em estruturas. Então a gente viu esse mesmo movimento acontecendo anteriormente. Ó, tentou romper, não conseguiu. Tentou romper, não conseguiu. De novo, os compradores tentam agredir topo, mas não consegue. E aí o mercado abre o bico e aí ele vem, ó, e derrete e ele me dá o meu alvo aqui embaixo. Esse tempo todo eu fiquei posicionado e lá embaixo ele foi me dar o meu alvo. Pronto, bateu no meu alvo. Então, entrada nessa região com saída aqui, tá? Deu mais ou menos 1.200 pontos com um risco aqui de 360. Então, deu aí, ó, 360 vezes 3, deu mais de 3 para 1. Deu quase 4 para 1, né? Então, assim, foi uma baita de uma operação aonde eu consegui um êxito simplesmente por entender o contexto, entender a estrutura do preço. Por isso eu falo para vocês querem ter resultado no mercado? Foca na estrutura. Minha leitura ela é simples, mas ela funciona. E eu não falo que funciona da boca para fora. Eu falo que funciona porque eu vivo isso todos os dias e eu tenho hoje milhares de alunos que já passaram por mim, que já aprenderam comigo, e hoje eu vejo, né, o resultado deles na prática, né? Já fizeram meu treinamento, minha mentoria, e hoje eu acompanho muitos e eu vejo na prática o cara pagando DARF, o cara me mandando relatório anual, né? Ou seja, a pessoa conseguiu vencer também. Então eu sei que o simples funciona. Não é só para mim que isso funciona. Então, pessoal, 2023 a gente vem com tudo, tá? Mas eu peço aí para que vocês fortaleçam também o canal, indique o vídeo para a maioria aí dos seus amigos, tá? Eu quero fazer o nosso canal voltar a crescer e quem sabe a gente não consegue fechar o ano aí com 50 mil inscritos. A gente está com 30, 20 mil. Pode ser muito, pode ser pouco também. Depende aí do empenho, né, de vocês em divulgar esse conteúdo e que mais pessoas possam aprender com ele. Fechou? Então é isso. Vou finalizar por aqui. Foi uma abertura de como que vai ser 2023 para a gente. Vai ser um ano sensacional, tanto em conhecimento, né, quanto em resultados, né? Que todos possam fechar 2023 melhor do que estão iniciando. Beleza, pessoal? Então é isso. Tamo junto. Valeu.